Oi, sejam bem-vindos ao canal. O meu nome é Nicole, aqui nós falamos sobre arte e criatividade. Esse vídeo era para ter saído no final do mês passado, no Halloween, mas eu não consegui postar ele, acabei tendo uns problemas e acabei esquecendo de postar ele. Mas como já estava pronto e eu gostei de como ficou os do-it-yourselfs, então eu resolvi postar ele mesmo assim. E aí fica como ideia pro Halloween do ano que vem. Essa primeira é um quadrinho com uma mão de esqueleto. Eu gostei bastante, então eu vou deixar ele no meu cenário mesmo agora que passou o Halloween. É só basicamente pintar a sua mão, de preferência com uma tinta que não seque muito rápido. Acho que guache é uma boa escolha. Essa tinta é a PVA, ela seca muito rápido, então passei a primeira camada na mão e ela não pegou muito bem. Então eu molhei um pouco a tinta com água, misturei, fiz um tom um pouco mais claro. E aí apliquei a mão de novo. E ainda vim com o pincel preenchendo e misturando a cor mais clara com a cor mais escura. Até preencher do jeito que eu queria. A ideia é que ele fique meio falhado assim, mas ficou falhado demais. Então eu acabei dando uma preenchida. Eu vi essa ideia no TikTok, a menina fez esse desenho, mas eu não lembro a conta dela. Eu vou ver se eu acho certinho, deixo aqui na descrição do vídeo. Para fazer os ossos eu usei uma imagem da internet mesmo de como são os ossos da mão. Fiz um rascunho com lápis onde eu queria que eles ficassem certinhos. E depois eu vim passando a tinta com o pincel mesmo, um pincel fininho, mas se fosse uma caneta também daria super certo. É que a única caneta que eu tinha aqui preta era muito fininha, que ela é de finalização, então não ia ficar com esse efeito muito aparente dos ossos. E também canetinha, eu acho que dependendo da tinta, ela acaba estragando a ponta, então eu preferi não arriscar, né, de usar as minhas canetinhas aí. Mas eu acho que também dá super certo. Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo da tinta preta não ficar tão ressaltada assim, não dá pra ver tanto em cima da tinta roxa. Eu pensei em passar uma tinta branca ali em volta pra poder ressaltar os contornos, mas acabou que ficou do jeito que eu queria, ficou bem aparente, dá pra ver os ossos mesmo de longe, então eu acabei não mudando nada. No desenho original também tinha umas plantinhas, então eu novamente fiz o rascunho com o lápis de escrever e depois eu vim contornando. Dessa vez eu usei a canetinha mesmo para poder fazer os contornos. Essa segunda ideia é um chapéu de bruxa, você pode usar tanto para decorar uma abóbora, usar como o chapéuzinho da abóbora, como colocar ele sozinho mesmo na decoração. Eu usei uma folha qualquer de uma apostila, você pode usar uma folha sulfite, qualquer folha que você tiver por aí, tiver o tamanho que você quer. Primeiro eu fiz um cone, que é basicamente um triângulo com a parte de baixo meio arredondada. Depois eu fiz a aba do chapéu, que eu usei a bacia da batedeira para poder ficar do tamanho que eu queria. Aí eu cortei o círculo maior, fui dobrando as pontinhas ali para dentro para ficar mais forte. Eu acabei cortando depois para ficar melhor na finalização. Aí eu fiz o buraco de dentro, que foi menor, e fui encaixando ali no cone até ficar de um jeito que eu conseguisse chegar até a base do cone sem ultrapassar ele. Aí eu cortei ali algumas coisas na base do cone, alguns pedacinhos para poder colar um no outro, coloquei por baixo e essa aba do chapéu eu colei por cima para poder dar o acabamento certinho. Depois eu só pintei com uma tinta preta, eu usei a tinta de tecido, porque a minha tinta PVA tá bem no finalzinho, porque é a tinta que eu mais uso. Como é só para decoração não tem problema, mas eu não recomendo muito pintar com tinta para tecido não, porque ela em outros materiais que não é o tecido acaba ficando pegajosa e aí fica grudando muito poeira, então eu não recomendo muito. Essa próxima ideia é um gato. Eu quis fazer ele no estilo daquela abóbora que eu fiz no primeiro vídeo. Eu peguei a tampinha da garrafa que encaixa ali no corpo, né?
e fui colando com fita crepe normal. A fita não importa muito, mas eu acho que essa crepe ela ajuda a aderir melhor a cola e o biscuit do que outras fitas. Eu acabei fazendo a cabeça dele um pouco grande comparada ao corpo, mas até que o resultado ficou bom. Eu fui enrolando, fui testando ali para ver como que ia ficar o tamanho no gato. É um pouco mais difícil do que as outras modelagens que eu fiz, porque tem que fazer distante do corpo, né? São duas coisas completamente separadas. Então eu deixei o corpo secando ali do lado e peguei outra garrafa para poder encaixar a cabeça. Depois que eu fiz a estrutura toda com papel, se você tiver papel alumínio ajuda, porque eu não tinha aqui, então eu fiz só com folha de papel. Aí eu vim colocando a massa de biscuit em cima, ela tem que estar meio úmida de preferência para poder grudar ali em cima com mais facilidade. Coloquei uma cobrinha embaixo para dar o acabamento e fui alisando tudo o máximo possível. A folha de papel dificulta porque ela acaba ficando fofa por dentro e aí fica difícil de amassar. Depois ela descolou da tampa e eu tive que tirar, amassar ali a parte de baixo e depois cobrir com mais biscuit até ficar do jeito que eu precisava, até ela ficar bem grudada ali, porque o papel em si não grudou na tampa, mesmo com a fita. Então nessa parte eu coloquei o biscuit pra dentro, amassei ele em cima da garrafa. Como o papel dentro é maleável, ele afundou o suficiente para eu conseguir colocar ali. E depois eu só passei mais massa embaixo para poder juntar os dois e aí ficou bem colado. Para juntar e alisar o biscuit é o mesmo processo, molha a mão e vai passando. Para colar as outras coisas, eu só recomendo deixar secar um pouco depois que você passa água, porque geralmente a massa fica muito grudenta e aí qualquer coisa que você encosta, ela acaba deformando ou soltando uns fiapinhos. Então passa água, alisa, se for preciso deixa secar e faz de novo. Mas é isso, tem que ter muita paciência para mexer com biscuit. Para fazer as orelhinhas do gato eu fiz 2 triângulos com a parte de dentro ali, tipo um buraquinho. A parte de cima é mais grossa. Aí eu encaixei onde eu decidi que seria a parte da frente. É importante ver isso, qual parte que ficou mais redondinha, mais reta. E aí, colando a orelha. Eu comecei alisando com o dedo mesmo para juntar, eu vi que tava um pouco difícil. Então eu peguei uma ferramenta mais redonda que eu tinha aqui e fui alisando. Você pode fazer isso com um palito, com uma ponta mais arredondada. Eu fiz esse mesmo processo nas duas orelhas. E depois que eu coloquei as orelhas eu percebi que o gato ficou meio cabeçudo. A cabeça dele eu gostaria que tivesse ficado menor. Aí não tinha mais como arrumar, né? Porque já tava na fase final aí colocando as orelhas. Eu ia fazer um rosto nele, estilo aquele da abóbora, meio esculpido, mas não ficou legal no gato. Exatamente por isso, porque o rosto dele ficou muito grande. Então eu acabei colocando em cima um negocinho como se fosse o cabinho da abóbora, sabe? Pra poder combinar com a abóborazinha, que no início ele ia ser laranja. Aí eu acabei pintando ele de preto depois, porque eu achei que ia ficar mais legal. Mas eu deixei o negocinho da abóbora mesmo assim. Ficou tipo um cabelinho, pra ele não ficar com a cara tão grande e sem preencher direito. Para finalizar a modelagem da cabeça, primeiro eu fiz uma bolinha, aí eu achatei ela, testei mais ou menos como ficaria o tamanho na cabeça. Coloquei ali na mesa para apoiar. E aí eu fui puxando as perninhas, fui testando para ver como ia ficar, mas o melhor jeito foi esse. Eu fiz tipo uma estrelinha ali com a ferramenta, fui cortando e depois eu fui só juntando as pontinhas, deixando nesse formato de folha. Depois que eu deixei as folhinhas com o formato e o tamanho que eu queria, eu só grudei com água ali em cima mesmo, porque a massa estava bem úmida, eu tinha acabado de colocar para secar, então ela grudou bem.
Mas quando você fizer alguma coisa de biscuit assim, se ela descolar depois que você terminar, é só você passar um pouquinho de cola branca que resolve. Para colocar o talinho eu fiz só uma cobrinha, fiz um furo nas folhas ali no meio e enfiei ele dentro e ele ficou certinho. Pro rabo eu também fiz só uma cobrinha, vi ali o lado que ficaria melhor para trás, que o lado da frente ideal que fosse mais retinho. E só colei. Pra finalizar ele eu acabei não gravando, mas eu só pintei de preto e desenhei o rostinho com tinta branca. E foi assim que ficou o cenário pronto, com alguns do it yourself e outras coisinhas que eu já uso na minha decoração normalmente. Esse é o quadro que eu ensinei lá no começo, eu deixei ele na minha prancheta. Um olho que eu fiz com argila. Esse fantasminho, o caldeirão, a bruxinha com o chapéu que eu falei. Algumas coisinhas, uns monstrinhos e o gato ficou assim. Eu gostei bastante de como ele ficou. Esse anelzinho eu não pintei não, eu deixei da cor da garrafa mesmo. E a abóbora. Esses fantasminhas também eu não mostrei como fazer, mas é bem simples. Eu só desenhei uma forma aleatória de abóbora e fantasma, recortei e fiz 2 furinhos para poder passar o LED. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.